Desde os primórdios do cristianismo, a história dos apóstolos tem fascinado e inspirado gerações. Eles foram os escolhidos por Jesus para espalhar sua mensagem, mas suas vidas não seguiram o caminho da glória terrena. Ao contrário, a maioria deles encontrou um destino marcado pelo sacrifício e pelo martírio. O que levou esses homens simples, vindos de diferentes origens, a enfrentar as maiores adversidades e, em muitos casos, a morte dolorosa, sem jamais renunciar à fé. O legado dos apóstolos, cimentado não apenas por suas palavras, mas pelos atos finais de suas vidas, transformou-se em um símbolo de coragem e devoção. Cada um deles, de diferentes maneiras, deixou um testemunho profundo em suas mortes, influenciando não só o cristianismo, mas também as culturas que tocaram. Ao longo dos séculos, essas histórias foram contadas e recontadas, algumas misturando-se com lendas e tradições. No entanto, o fato permanece. Os apóstolos enfrentaram perseguições implacáveis, muitas vezes em terras estrangeiras, em culturas que desconheciam e rejeitavam suas crenças. Mas o que aconteceu realmente com eles? Como essas culturas e ambientes influenciaram os eventos finais de suas vidas? Este é o ponto central da nossa jornada. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nas últimas semanas e dias dos apóstolos. Exploraremos como suas mortes ocorreram em diferentes cidades e culturas, cada uma oferecendo um novo ângulo sobre o sacrifício e a fé. À medida que avançamos, veremos que, apesar das circunstâncias variadas, há um tema comum: a fé inabalável que os levou a aceitar seus destinos finais. Este é o sacrifício que mudou o mundo. Antes de continuarmos essa incrível jornada, quero pedir a sua ajuda. Se você está gostando desse conteúdo e quer aprender ainda mais, não esqueça de deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais histórias fascinantes para você. E claro, se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E comenta aqui embaixo o que você está achando ou se tem alguma história bíblica que você gostaria de ver por aqui. Vamos continuar essa aventura juntos. Pedro, o apóstolo que Jesus chamou de a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, encontrou seu destino final em Roma, a capital do império que, ironicamente, mais tarde adotaria o cristianismo como religião oficial. Porém, antes dessa transformação, Roma era um lugar hostil para os seguidores de Cristo. Sob o governo do imperador Nero, Pedro enfrentou uma perseguição implacável. A cidade, uma metrópole de grande riqueza e poder, mas também de excessos e decadência, tornou-se o palco de sua morte. Segundo a tradição, Pedro foi condenado à crucificação, o mesmo destino que seu mestre, Jesus. No entanto, em um ato de humildade, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus. Este gesto, aparentemente simples, carrega um simbolismo profundo. Pedro, que havia negado Cristo 3 vezes antes da crucificação, agora, em sua morte, mostrava um arrependimento completo e uma devoção total. Ele reconhecia sua humanidade, suas falhas, mas, acima de tudo, sua submissão ao propósito divino. A crucificação de Pedro não foi apenas um evento isolado, mas parte de um contexto maior de repressão e violência contra os cristãos em Roma. Sob Nero, muitos foram perseguidos, torturados e mortos, acusados injustamente de provocar o incêndio que destruiu grande parte da cidade. A morte de Pedro, no entanto, foi especial para os primeiros cristãos, pois ele era o líder da igreja primitiva. Seu sacrifício tornou-se um símbolo de resistência e fé para todos aqueles que enfrentavam a opressão romana. Roma, a cidade que representava o poder e a glória humana, também se tornou o lugar onde a humildade e a fé triunfaram sobre a brutalidade. O martírio de Pedro não foi o fim de sua história, mas o início de uma transformação que, séculos depois, veria o cristianismo se tornar dominante no próprio coração do império que o tentou destruir. Tiago, o maior, foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Entre suas muitas missões evangelizadoras, há uma tradição forte e persistente de que ele levou o cristianismo à Península Ibérica, onde hoje estão localizados a Espanha e Portugal. Sua presença nessa região deixou um legado duradouro e, embora tenha sido martirizado de volta em Jerusalém, a Espanha reivindica seu nome e sua missão como parte integral de sua história religiosa. Segundo a tradição,
Após pregar nas regiões que hoje fazem parte da Espanha, Tiago retornou a Jerusalém, onde enfrentou forte oposição do governo local. Ele foi martirizado por Herodes Agripa, que o decapitou, tornando-se o primeiro apóstolo a ser morto por sua fé. Seus discípulos, no entanto, não permitiram que seu legado terminasse ali. Eles teriam levado seu corpo de volta para a Espanha, onde ele foi enterrado, dando origem a uma das mais importantes rotas de peregrinação do cristianismo, o Caminho de Santiago. O impacto de Tiago na Espanha foi tão profundo que, séculos mais tarde, ele se tornou uma figura central na Reconquista, a luta para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. A tradição da peregrinação a Santiago de Compostela, onde se acredita que seus restos mortais estejam, atrai milhões de peregrinos todos os anos, transformando o apóstolo em um ícone de fé que transcende gerações e culturas. A história de Tiago mostra como a missão de um apóstolo pode viajar muito além de seu próprio tempo. Sua morte, embora trágica, não pôs fim à sua influência. Pelo contrário, reforçou seu legado como um dos grandes evangelizadores do cristianismo, conectando o cristianismo da Palestina com a Europa Ocidental e lançando as bases de uma tradição religiosa que perdura até os dias de hoje. João, o apóstolo que viveu mais tempo entre os 12, foi uma figura singular na história do cristianismo. Ao contrário da maioria dos apóstolos, ele não foi martirizado, mas teve uma vida longa e cheia de desafios, culminando em sua morte natural em Éfeso, uma cidade da Ásia Menor, atual Turquia. Mesmo sendo o último dos apóstolos a morrer, sua influência foi gigantesca, especialmente por seus escritos, que incluem o Evangelho de João, as Epístolas de João e o livro de Apocalipse. A cidade de Éfeso era uma metrópole vibrante e um importante centro de comércio e cultura na época, profundamente enraizada no paganismo. João viveu e pregou lá por muitos anos, guiando a igreja local e enfrentando perseguições do Império Romano. Ele também foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse, uma obra cheia de simbolismos e visões proféticas que falam sobre o fim dos tempos e o triunfo final de Cristo sobre as forças do mal. Esse escrito moldou grande parte da escatologia cristã e continua a influenciar o pensamento religioso até os dias de hoje. Apesar de ter sido alvo de várias tentativas de execução, João sobreviveu a todas. Sua morte pacífica em Éfeso contrasta com os destinos violentos de seus companheiros apóstolos, mas seu impacto não foi menor. Ele foi o guardião da fé em um mundo hostil e um testemunho vivo do poder da perseverança e da revelação divina. Sua vida serve como um lembrete de que nem todo sacrifício envolve martírio físico. Às vezes, o sacrifício está em viver fielmente até o fim, apesar das adversidades. Tomé, conhecido por sua dúvida em acreditar na ressurreição de Jesus até ver as marcas dos cravos, é uma figura fascinante na história do cristianismo. Sua jornada o levou muito além das fronteiras da Judéia, até as terras longínquas da Índia, onde se tornou um dos primeiros evangelizadores da região. As tradições indianas afirmam que Tomé chegou à costa de Malabar, onde começou sua missão em uma cultura rica e diversa, já repleta de crenças e deuses. Ao longo de sua vida na Índia, Tomé pregou o Evangelho, realizando milagres e convertendo muitos ao cristianismo. As comunidades que ele estabeleceu foram as sementes do que se tornaria a Igreja Cristã do Sul da Índia. A presença de Tomé deixou uma marca indelével na história da fé cristã na região, com suas ações ecoando ao longo dos séculos. A tradição local sustenta que ele construiu 7 igrejas, e a fé cristã se firmou no coração do subcontinente, desafiando as normas religiosas vigentes. No entanto, a sua jornada missionária não foi isenta de desafios. Tomé enfrentou forte oposição, e sua mensagem desafiava a ordem religiosa estabelecida. Eventualmente, ele encontrou um destino trágico. Foi martirizado em Milapore, onde se diz que foi perfurado por lanças. Sua morte não apenas selou seu testemunho de fé, mas também solidificou seu status como mártir no cristianismo indiano, um legado que perdura até os dias de hoje. O impacto de Tomé na Índia é celebrado anualmente por milhares de cristãos que reconhecem suas contribuições e sacrifícios. A história de sua missão e martírio é uma poderosa lembrança de que a fé muitas vezes requer não apenas coragem, mas também a disposição de atravessar fronteiras, tanto geográficas quanto culturais. Ele é uma figura que simboliza a universalidade do cristianismo, mostrando que a mensagem de Cristo encontrou raízes em lugares inesperados.
André, irmão de Pedro, é frequentemente lembrado como o primeiro a ser chamado por Jesus para segui-lo, e sua vida foi marcada por um fervor missionário que o levou a várias regiões do mundo greco-romano. Após pregar em lugares como a Ásia Menor e a Grécia, André se tornou uma figura central na propagação do cristianismo em terras que desafiavam suas convicções. Sua história é um testemunho do poder da fé diante de adversidades e hostilidades. Na Grécia, ele enfrentou resistência significativa ao seu ministério, especialmente nas cidades mais influentes da época, como Corinto e Atenas. A cultura grega, imersa em paganismo e filosofias variadas, desafiava a mensagem simples e poderosa de Cristo. No entanto, isso não impediu André de compartilhar sua fé, e seu zelo resultou em várias conversões e a formação de comunidades cristãs. A tradição diz que André foi finalmente capturado e condenado à morte. Para sua execução, ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, uma escolha que reflete seu desejo de não morrer da mesma maneira que seu irmão, Pedro. Este símbolo, conhecido hoje como a Cruz de Santo André, se tornou um emblema importante na tradição cristã, representando tanto seu martírio quanto seu compromisso inabalável com a fé. A morte de André em Patras, na Grécia, não foi apenas um evento isolado, mas um momento significativo na história do cristianismo, marcando o confronto entre as antigas tradições pagãs e a nova fé que estava se espalhando rapidamente. Seu sacrifício se transformou em um poderoso símbolo de resistência e coragem, inspirando gerações de cristãos a enfrentar suas próprias dificuldades com fé e determinação. André nos ensina que a verdadeira missão muitas vezes exige sacrifícios imensos, mas que esses sacrifícios podem criar ondas de mudança que ressoam através dos séculos. Sua vida e morte permanecem um exemplo vivo de como a fé pode prosperar mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Filipe, conhecido como o apóstolo que introduziu Natanael a Jesus, é uma figura menos proeminente entre os apóstolos, mas sua história é marcada por um zelo missionário notável. Depois da ascensão de Cristo, Filipe dedicou sua vida à evangelização, viajando para diferentes regiões, incluindo a Frígia, uma área da atual Turquia. Sua missão era clara: espalhar a mensagem de Jesus a todos, independentemente de origem ou cultura. Na Frígia, Filipe encontrou um povo que, embora não familiarizado com o cristianismo, estava ansioso por ouvir novas ideias. Ele se dedicou a ensinar e a converter aqueles que estavam abertos à sua mensagem. Filipe é conhecido por ter realizado milagres e curas, atraindo a atenção de muitos. Seu ministério não só ganhou novos convertidos, mas também gerou resistência de líderes religiosos que viam suas ações como uma ameaça à ordem estabelecida. A vida de Filipe tomou um rumo trágico quando ele foi capturado. As tradições indicam que ele foi brutalmente martirizado, mas os detalhes de sua morte permanecem obscuros e cercados de lendas. Em algumas versões, ele teria sido crucificado de cabeça para baixo, semelhante a Pedro, ou apedrejado até a morte. Seu sacrifício, embora menos documentado, não é menos significativo. Representa a luta constante do cristianismo contra a opressão e a intolerância. O legado de Filipe, no entanto, vai além de sua morte. Ele é lembrado como um símbolo de perseverança e dedicação à missão. Sua disposição de ir a terras estrangeiras e compartilhar a mensagem de Cristo exemplifica o chamado de todos os cristãos para serem testemunhas em qualquer lugar do mundo. A coragem de Filipe em enfrentar adversidades em nome da fé continua a inspirar missionários e evangelistas até hoje. Por fim, a história de Filipe é uma lembrança poderosa de que, mesmo os apóstolos menos conhecidos, desempenharam papéis cruciais na disseminação do cristianismo, enfrentando desafios imensos e pagando o preço mais alto por sua fé. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é uma figura intrigante entre os apóstolos, frequentemente lembrado por sua sinceridade e disposição em seguir Jesus. Após a ressurreição de Cristo, a tradição conta que Bartolomeu se aventurou a pregar o evangelho em várias regiões, com destaque para a Armênia, uma das primeiras nações a adotar o cristianismo como religião oficial. Sua jornada foi marcada por um espírito inabalável, disposto a levar a mensagem de Cristo mesmo diante de riscos iminentes. Na Armênia, Bartolomeu enfrentou não apenas a resistência dos pagãos, mas também o desafio de converter os líderes locais, que viam suas pregações como uma ameaça ao seu poder e influência. O apóstolo não se intimidou.
Ele utilizou suas habilidades de comunicação e compaixão para conquistar o coração das pessoas, realizando milagres e curas que atraíam muitos à fé cristã. Sua capacidade de conectar-se com os outros, juntamente com seu fervor espiritual, fez dele um evangelizador eficaz. Infelizmente, a resistência que Bartolomeu encontrou se intensificou. A tradição armênia relata que ele foi capturado e, em um ato brutal de violência, foi martirizado. As narrativas variam, mas uma versão popular descreve que ele foi esfolado vivo, uma morte horrenda que simboliza o sofrimento e a perseverança dos primeiros cristãos. Bartolomeu não apenas deu a sua vida, mas também deixou um legado de fé que ecoaria por gerações na Armênia, país que, mesmo diante de perseguições, se tornaria um bastião do cristianismo. O martírio de Bartolomeu é um testemunho da luta pela fé em um ambiente hostil e da importância de perseverar, mesmo quando as probabilidades parecem insuperáveis. Sua história não é apenas uma lembrança do custo do discipulado, mas também um chamado à ação para todos os cristãos que enfrentam desafios na defesa de suas crenças. A vida e morte de Bartolomeu permanecem como um farol de esperança, demonstrando que a fé verdadeira pode suportar os testes mais severos. Mateus, também conhecido como Levi, é uma figura única entre os apóstolos, não apenas por ter sido um cobrador de impostos, mas também por sua transformação em um dos seguidores mais fervorosos de Jesus. Depois da ascensão do Cristo, Mateus dedicou sua vida à evangelização e é amplamente creditado por ter levado a mensagem do Evangelho à Etiópia, um território místico e muitas vezes visto como o extremo sul do mundo conhecido na época. Sua jornada representa não apenas um movimento geográfico, mas também uma mudança radical de vida. Na Etiópia, Mateus encontrou uma cultura rica e diversificada, mas também uma grande resistência ao cristianismo. Os etíopes eram devotos de suas próprias tradições e deuses, e Mateus teve que abordar esses desafios com sensibilidade e sabedoria. Através de sua habilidade em conectar-se com as pessoas e suas experiências como um homem que conheceu a marginalização, ele conseguiu conquistar muitos corações. Sua mensagem de inclusão e perdão, especialmente para aqueles que se sentiam excluídos da comunidade religiosa, ressoou profundamente. A vida de Mateus na Etiópia não foi fácil. A resistência aumentou, e a oposição a seu ministério se tornou violenta. A tradição indica que ele enfrentou severas perseguições e, eventualmente, encontrou um destino trágico. Mateus teria sido martirizado por sua fé, embora os detalhes exatos de sua morte sejam envoltos em lendas e especulações. O sacrifício de Mateus não apenas selou seu testemunho pessoal, mas também abriu as portas para a disseminação do cristianismo na Etiópia. O legado de Mateus na Etiópia é palpável até hoje. Ele é celebrado como um santo, e sua história destaca a importância da inclusão e da aceitação em um mundo muitas vezes dividido por diferenças. Sua vida nos ensina que a fé não conhece fronteiras e que o amor de Deus se estende a todos, independentemente de seu passado ou origem. Mateus representa a capacidade de transformação e a chamada para que todos nós sejamos mensageiros da graça. Simão, o Zelote, é frequentemente lembrado como o apóstolo cuja vida foi marcada por um forte desejo de libertação e justiça. Antes de se juntar a Jesus, acredita-se que ele era parte de um movimento nacionalista que buscava a independência da Judéia do domínio romano. Essa paixão pela liberdade moldou não apenas seu caráter, mas também sua abordagem ao Evangelho. Após a ascensão de Cristo, Simão dedicou sua vida a espalhar a mensagem de Jesus, levando sua luta pela libertação para além das fronteiras de Israel, em uma missão que o levou à Pérsia, região que hoje corresponde ao Irã. Na Pérsia, Simão enfrentou um ambiente cultural e religioso complexo, onde o zoroastrismo dominava. A resistência à sua pregação era significativa, mas isso não impediu que Simão se tornasse um ardente defensor da fé cristã. Ele pregou sobre a libertação que Jesus oferecia, não apenas da opressão política, mas também do pecado e da morte. Sua mensagem de esperança e mudança radical reverberou entre aqueles que se sentiam sufocados pelo sistema religioso e pelas autoridades locais. Infelizmente, a oposição a Simão cresceu e, como muitos de seus companheiros apóstolos, ele acabou enfrentando um destino trágico. As tradições mais antigas sugerem que ele foi martirizado na Pérsia, e seu sacrifício tornou-se um poderoso símbolo da luta pela fé em um mundo hostil. A forma exata de sua morte varia entre as tradições, mas todas concordam que ele pagou o preço supremo por sua devoção a Cristo.
Simão, o Zelote, é uma figura que representa a coragem de confrontar as injustiças e a opressão em nome da fé. Sua história nos ensina que o verdadeiro evangelho é uma mensagem de liberdade e esperança, e que a luta pela justiça social e espiritual é uma parte essencial do chamado cristão. Seu legado nos inspira a sermos defensores da verdade e da compaixão, independentemente das circunstâncias em que nos encontramos. A história dos 12 apóstolos é um testemunho vívido da diversidade de experiências e desafios enfrentados por aqueles que dedicaram suas vidas à propagação do Evangelho. Cada um deles, com suas peculiaridades e jornadas únicas, moldou o cristianismo de maneiras que ainda reverberam na fé e na prática cristã contemporâneas. Desde a coragem de Pedro em liderar a igreja primitiva até a perseverança silenciosa de João, cada apóstolo deixou uma marca indelével na história da humanidade. O legado dos apóstolos não reside apenas em suas mortes, mas também nas vidas que transformaram e nas comunidades que ajudaram a estabelecer. Através de suas pregações, milagres e sacrifícios, eles espalharam uma mensagem de amor, perdão e esperança que desafiou as normas da época. Eles não apenas enfrentaram a oposição e a perseguição, mas também encontraram maneiras de amar seus inimigos e convidar os marginalizados para o reino de Deus. Hoje, seus exemplos de fé e coragem continuam a inspirar. A luta pela inclusão, justiça e verdade, iniciada por esses homens, ainda ressoa em muitos que buscam ser a voz dos sem voz. O testemunho de seus sacrifícios nos lembra que a fé verdadeira muitas vezes exige não apenas crença, mas ação, resistência e a disposição de enfrentar adversidades. Assim, ao refletirmos sobre as vidas e mortes dos apóstolos, somos chamados a considerar o que significa viver como discípulos de Cristo em um mundo que ainda precisa de transformação. O legado dos 12 apóstolos é um convite à ação, um chamado para que cada um de nós leve a luz do Evangelho às trevas e represente o amor de Deus em nossas comunidades. O eco de sua coragem ainda ressoa, desafiando-nos a sermos ousados em nossa fé e comprometidos em nosso chamado.